Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite. Reencarnados e também os desencarnados. Com que fazem certeza. parte, né? Que estão nos assistindo e também nos ouvindo. Agradecemos a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, unidos, para mais um momento de estudo do Evangelho de Jesus. E agradecemos também a equipe espiritual, esses queridos irmãos que nos amam, que nos acompanham, que nos ajuda a preparar esses estudos para levar até as pessoas. Nós possamos também aprender muito. Vamos falar hoje então de renascimento. Vamos ver o que é isso, renascimento. Quando a gente fala em reencarnação, muitas pessoas ficam incrédulas. Né? Ah, não acredito nisso não. Mas mesmo acreditando lá de vez em quando, as pessoas falam, na próxima reencarnação quero vir assim. Eu acho que eu fui isso e assim na reencarnação passada. Nós já trazemos, porque o Espírito já traz isso, né? Já traz este conhecimento consigo, não importando a religião. Sim, verdade. Se recorrermos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver claramente, tá? Não a palavra reencarnação, mas o processo reencarnatório. Por exemplo, Isaías disse: aqueles que do vosso povo morreram, viverão novamente. Mas o que Isaías está querendo dizer? Quando a gente morre, nós, no Espiritismo, falamos, quando nós desencarnamos, vamos viver novamente. O que é viver novamente? Ter outra existência. Os que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Eles não conheciam a palavra reencarnar. Então aqueles que estavam mortos ao redor de mim, no plano espiritual, ressuscitarão, retornarão a um corpo. Isso é Isaías capítulo 26, versículo 19. Antigo Testamento, né? Antigo Testamento estamos falando. Também Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14. Ele diz: quando o homem morre, continua vivo. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Olha, mas foi tão claro o Jó, né? Jó, Isaías. Tem outras passagens também no Antigo Testamento. Mas isso aqui foi que Allan Kardec separou para o Evangelho segundo o Espiritismo para o nosso estudo sobre reencarnação. E no Novo Testamento tem relatos de reencarnação? Vamos lá então. Mateus capítulo 16, versículo 13 e 14 nos diz: Jesus disse: quem dizem ser o Filho do Homem, seja ele. O que o povo está dizendo? Quem era ele? E eles, os discípulos, disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Ora, Jesus não tinha semelhança física com nenhum desses profetas. Como que os discípulos falavam? As pessoas estavam falando, pode ser aí o Elias, pode ser o João Batista, né? Ou algum outro profeta. Mas eles estavam ocupando um corpo diferente. Isso aí é o quê? Reencarnação. Eles estavam falando que Jesus poderia ser a reencarnação de um desses profetas. Quem mais? Lucas. E chegou a Herodes a notícia de tudo que Jesus fazia, e ficou inquieto, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Ou seja, então Lucas também colocou semelhante que colocou Mateus, né? Ou seja, o burburinho, né? As palavras, as pessoas, todos estavam ali verbalizando que Jesus poderia ser algum desses profetas. Também Mateus, no capítulo 17, diz:
Por que dizem os escribas que Elias virá primeiro? Eles perguntando para ele, para Jesus. Jesus respondendo diz: Elias certamente há de vir, ou seja, certamente irá reencarnar de novo, né? E restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Não foi claro? Jesus não foi muito claro com isso aqui também? Né? Elias já veio. Né? E fizeram tudo. Fizeram o quê? Decapitaram ele. Decapitaram. Né? Que Elias reencarnou como João Batista. E os discípulos entenderam que Jesus estava falando então de João Batista. Só faltou a palavra reencarnação. Mas a credibilidade do Espírito retornar ao corpo, eles já tinham isso. Patente, né? Patente. Né? Ressurreição e reencarnação. Capítulo 4, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Designaram por ressurreição porque o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. Ou seja, então o senhor Allan Kardec, devido a tantas pesquisas, né, tanta avaliação em cima desses estudos, desses ditos dos profetas, então chegou a essa conclusão, que o espírito, quando sai do corpo, ele vai retornar depois em outro corpo. Isso aí denomina-se reencarnação. Voltar em outro corpo. O que é ressurreição? Suposto retorno na vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser impossível, porque os elementos desse corpo estão desintegrados na natureza. Outro ponto interessante que Allan Kardec coloca: até mesmo quando nós desencarnamos, o corpo não morre. São moléculas, são gases, hidrogênio, oxigênio, azoto e tantos outros gases, que irão o quê? Dispersar de novo na natureza, formando outros corpos orgânicos. Transformar. Então veja bem a colocação de Allan Kardec, né? Porque os elementos desse corpo estão desintegrados na natureza, aguardando aí o momento designado para reintegrar em algum corpo orgânico, formando outros corpos orgânicos. E reencarnação? É o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. Palavras de Allan Kardec, com o que desintegrou. Tá certo? Ou seja, então o espírito retorna a um outro corpo, apropriadamente com a sua evolução, com a sua necessidade evolutiva. Todos nós, acreditando ou não na reencarnação, nós vamos retornar a um corpo, né, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Considerações de Allan Kardec. Não há dúvida que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira clara. Ou seja, então os judeus já tinham esse conhecimento da imortalidade da alma, do retorno da alma a um corpo. Eles não entendiam muito bem esse processo, né? Ainda não tinha estudo sobre o perispírito, sobre a necessidade do espírito para a renovação íntima, para o seu renascimento espiritual. Negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Ou seja, então quem nega, fala que não existe reencarnação, não está acreditando nas palavras de Jesus. Forte, né? A esse entendimento, do ponto de vista religioso, acrescenta-se do ponto de vista filosófico, também científico, as provas que resultam da observação dos fatos. Ora, tem tantos fatos comprovando
volta do espírito a um corpo apropriadamente para a sua evolução? Hoje é tão fácil. Com a internet ele pode pesquisar. Devido aos estudos também que o Espiritismo nos favorece, nós podemos observar as pessoas, até mesmo familiares, até mesmo o nosso comportamento. Em alguns momentos temos reflexos de vidas passadas. Mas tem casos para aqueles incrédulos que não acreditam mesmo. Hoje a ciência já comprovou essa realidade. Fazendo pesquisa na internet, já são muitos casos científicos. Mas vamos contar a história de um garoto na Índia. Ele estava com aproximadamente 6 anos de idade, mas desde os 2 anos de idade, ele falava: meu nome é fulano de tal. Não vou falar nome, não, porque aqueles nomes da Índia lá, né? Nós vamos tropeçar a língua e ninguém também vai gravar os nomes. Então a criança falava, ela já está com 6 anos, mas desde os 2 anos falava: meu nome é fulano de tal. Eu morava na cidade tal. Uma cidade a 60 quilômetros distante de onde eu morava. Eu tive um acidente quando eu tinha 15 anos. Olha, ele estava com 2 a 6 anos nesse processo aí. Eu tive um acidente quando eu tinha 15 anos. Eu fui atropelado numa bicicleta. Eu estava com os cadernos indo para a escola. E meus cadernos mancharam com meu sangue. E dentro dos cadernos tinha 30 rúpias. Uns 30 reais, né? Dinheiro deles lá, 30 rúpias. E a família, os pais dele, reais daquela encarnação, ficaram encabulados, aprisionados. E foram nessa cidade lá perto. Vamos pesquisar. Encontraram um professor e contaram para ele essa história da criança, o que a criança estava falando. Aí o professor então lembrou, buscou ali, né, na sua chapa mental, disse: não, realmente teve um acidente aí com a pessoa, foi anunciado nos jornais aí, foi atropelado, tinha esse nome, foi mais ou menos cidade aí. Ele falava até o nome dos pais. Meus pais eram isso, tal, minha mãe, meu pai. Então foram pesquisar a cidade pequena e encontrar essa família. Com os nomes que a criança estava dizendo que eram os pais dele. E eles falaram a história, e os pais confirmaram tudo. Não, nosso filho realmente, ele morreu com 15 anos de idade, atropelado. Os cadernos mancharam com o sangue dele. Tinha realmente 30 rúpias lá dentro do caderno. Aí eles buscaram aquela fotografia, né, de família que continha aquela criança. E ela contou: eu era esse aqui. Tá certo? E esse professor que se interessou pelo caso, né, noticiou nos jornais, se interessou pelo caso, e foi comparar. Pegou a caligrafia daquela criança de 6 anos e comparar com a caligrafia daquele jovem que havia desencarnado. Tá certo? É idêntica. Caramba. Que coisa, né? Então veja bem, hoje com tantos recursos que tem, que a ciência já demonstrou. E Allan Kardec coloca para nós aqui, né? As provas que resultam da observação dos fatos. Podemos observar no nosso dia a dia, até que nós mesmos comportamentos, tá, que podem ter vindo de reencarnação passada. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inseparável da humanidade. É necessário, acreditando ou não, é necessário a reencarnação. O André Luiz nos coloca assim: o ser humano recupera e recicla tudo para utilizar novamente nos caminhos da vida. É ingenuidade, pois, supor que o espírito, criação de Deus,
não possa se corrigir e evoluir através da reciclagem da reencarnação. Hoje recicla vidro, recicla plástico, recicla madeira, recicla papel, recicla tudo para reaproveitar 0 km novo, outra utilidade. Por que então não reciclar? Nosso corpo vai desgastando, né? Com velhice, com doenças. Chega um momento então de fazer uma reciclagem. Vamos separar desse corpo, né? Deixar que ele se disperse novamente na natureza. E eu vou fazer uma nova preparação de outro corpo novo, de acordo com a minha necessidade. Se for deficiente, porque eu preciso da deficiência. Necessário. É justiça divina. Maravilha, né, cara? Maravilha divina, é isso? né? É justiça divina. E é tão bonito isto, e isso está tão claro para nós no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. Passamos ali, né, as lições que Mateus selecionou, Lucas, mas tem uma passagem, tá, lindíssima, que todos deveriam estudar profundamente, escrita pelo último dos apóstolos a desencarnar, João, seus 98 anos, depois que Jerusalém foi destruído, Paulo de Tarso já não existia mais, e assim por diante, Pedro, né, crucificado de cabeça para baixo, sobre João, para escrever essa belíssima lição que todo cristão deveria analisar profundamente. De que estou falando? Esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Sabemos que Nicodemos era doutor da lei. Doutor da lei. Fariseu. Profundo conhecedor, né? Um profundo conhecedor das leis. Se ele era um profundo conhecedor, tinha muita sabedoria, que interesse tinha ele de procurar Jesus para pegar algumas informações que aquilo queimava dentro de si? Era o maior desejo dele, porque ele admirava Jesus, era muita sabedoria, né? E ele reconhecia isso. Ele reconhecia essa superioridade de Jesus. Então ele foi à noite encontrar com Jesus. Devido ao orgulho, né? Não poderia ser visto. Ficou sabendo a passagem de Jesus por Jerusalém. Vou lá conversar com Jesus. De hoje não passa. Ele estava queimando, né? O desejo dele. Só de hoje não passa. Né? Vou mesmo, de qualquer maneira, eu vou tirar as minhas dúvidas. Então foi. Nicodemos disse: Rabi. O que é Rabi? Mestre. Doutor, o que é Rabi? Meu mestre. Mestre, né? É como se um aluno, tá, estivesse dentro da classe e o professor chega, vamos ver, está assim: ô João, ô Sebastião, ô Luiz, tudo bem? Sim. Ô meu professor. Tudo bem, meu professor? Ou seja, o aluno está colocando como aprendiz. Rabi, ou seja, meu mestre, você sabe muito mais do que eu. Por isso eu vim aqui. Né? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Olha o reconhecimento dele. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Pois ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele estava afirmando. Nicodemos estava afirmando. Eu estou frente a frente com Deus. Não seria esse o pensamento de Nicodemos? Sim. Eu estou frente a frente com Deus. Por essas palavras. Pois ninguém pode fazer esse milagre que tu
fazes se Deus não estiver com ele? Ou seja, então Nicodemos estava se sentindo como se estivesse dialogando com Deus. E ele dizia Tamanho que ele e sabedoria. o pai era a mesma pessoa? Isso. Jesus respondeu-lhe: em verdade, digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque no diálogo Nicodemo perguntou, né? O que devemos fazer para ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus? Aquilo que queimar, querido, diálogo com Deus, né? Eu estou me sentindo junto de Deus. Eu não posso ter essa oportunidade. Então o que eu devo fazer para entrar no seu reino, no reino de Deus? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade, não tem rodeios. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que lindo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? A esta altura, Nicodemos já estava um pouco, perturbado com tamanha sabedoria. Nicodemos, se eu te falo das coisas materiais, você é mestre. Você é mestre em Jerusalém. Das coisas materiais você não está entendendo. Se eu te falar das coisas espirituais, você não vai entender. Vai pirar. Se Jesus falou para ele, você vai entender. Você é mestre em Jerusalém. Você sabe tudo, das leis. Das coisas materiais que eu estou falando, você não está entendendo? Como que eu vou te falar das coisas espirituais? Engraçado, né? Você chama a luz para uma coisa que assim, a gente passa meio despercebido, né? Como assim, né? Falar das coisas materiais, né? Que é nascer e morrer, né? É matéria. Interessante, é verdade. Agora em seguida, que ele fala assim, ó. Respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, olha, duas condições para ver o reino de Deus, Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire eu ter dito: deveis nascer de novo. Se Nicodemos tem nem mais jeito de te explicar. Tem dois renascimentos para você encontrar Deus dentro de ti, você ser feliz. Nascer da carne, matéria, corpo físico. Nascer do Espírito é a nossa renovação íntima. Para fazer a minha renovação íntima, eu tenho que estar encaminhado. Que nasce da carne é carne. Que é nascido do Espírito é Espírito. Se alguém não nascer da água e do Espírito, nós nascemos da água. No ventre da nossa mãe tem o quê? Líquido amniótico. Água. Não é isso? Sem água não tem vida material. Não é isso? Isso. Vocês são duas condições pelos que eu falei. Nascer corpo, nascer da água, é carne, vai nascer, mas não basta só nascer da carne. Para ver o reino de Deus, é necessário também o nascimento espiritual, renascimento espiritual. Vocês acham bonito quando os mentores falam vestir a indumentária carnal? Fica bonito, né? Indumentária carnal. Tá certo? Então, é um ensinamento, tá? Que nós temos que pegar e analisar profundamente esse belíssimo encontro desse grande espírito de Nicodemos, um grande espírito, para ter esse diálogo tão importante com o mestre,
vindo da parte de Deus, que está com Deus. E todos nós temos DNA de Deus, não temos? Amém. Todos nós. Sim. Ô, Vicente, me parece que Paulo de Tarso era o segundo, depois de Nicodemos, era Paulo de Tarso, é isso? Se não me engano era isso, né? A escala dos doutores da lei, né? Os doutores da lei, né? O Paulo de Tarso estava treinando para ser doutor da lei. Não é isso? Ele estava treinando, aprendendo ali. Ele não chegou a pegar ali o turbante. Tá. Sim, né? Ele seguiu os passos de Nicodemos, né? Ele foi para Jerusalém realmente para receber ali um treinamento para se tornar um doutor da lei. Mas ele foi para Jerusalém, né? Para ser ali, se transformar no doutor da lei. Então vamos lá. Aí o Emmanuel tornou um doutor de perseguição. O Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos coloca: a palavra de Jesus a Nicodemos foi clara. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Ou seja, então nós entendemos todas as enfermidades, o porquê que um sofre mais que o outro. Uns na opulência, outros na miséria, né? Então, através da reencarnação, a reencarnação é que explica tudo isso. A lei de causa e efeito. Não é isso? A justiça divina. E nós reencarnamos com quem nós precisamos estar junto. Certo? Mesmo que seja por doação. Mesmo que... doado? Adoção, né? Tá. Adoção. Certo? A gente vê na foto que a gente colocou aqui, tá certo? Dá para a gente observar bem, uma criança sendo doada. Não tem uma criança sendo doada? No leito ainda da enfermidade? Sim. Então, pela lei, pela justiça divina, isso aqui é dado livre e a vida continua. Está do Espírito Santo Gabriels. É uma história muito bonita dele. Tá? Essa criancinha, tá certo? Está sendo entregue para uma mulher que irá criar ele. Essa mulher era a esposa dele. Esposa do bebê? Esposa dele. Então foi na mesma reencarnação. Nem esperou ela desencarnar para entrar na mesma encarnação. Olha isso. Ele morreu assassinado por aquele que está abraçado com ela. Você nasceu papai, né? Ele, o que está abraçado com a mulher, matou ele para ficar com a mulher. Para ficar com o marido, com a esposa dele. Tá certo? E ele estava totalmente perdido no plano espiritual, foi encontrado pela Evelina, filha dele, que é esse espírito aqui, essa moça aqui, e que encontrou o pai. Tá certo? E falou assim: qual é o remédio então? Para aquela mágoa dele, para aquele rancor dele? Nascer. Qual é o remédio? Perdoar, né? Nascer. Falei, o mais rápido possível, não esperar outra reencarnação, não. Não vou esperar que eles desencarnem, não. Você vai ser lá, vai reencarnar lá. Uma boa condição financeira dos pais, né? Da dela. E então ela mesma foi intuir a mãe dela, que ela desencarnou jovem, câncer. Ela foi intuir a mãe dela, tá? A falar com o padrasto dela, né? Que matou o pai verdadeiro dela. Intuiu a mãe dela para falar assim: olha, a caridade, né? Para ela falar com o esposo: olha, nós estamos velhos, temos a fazenda, temos tantos bens, para quem nós vamos deixar todos esses bens? E isso a Evelina intuindo a mãe, né? Vamos sair, vamos fazer caridade. E ela saiu para fazer a caridade. E encontrou um lar paupérrimo. Um casal, o homem com tuberculose, a mulher também muito doente, já com 3 filhos. Aí durante o sono, a Evelina, um posto de benfeitores, levou aquele casal paupérrimo para o plano espiritual e explicaram para eles: você quer ter um bebê? Não, nós já estamos. Eu estou muito doente, eu estou muito doente. Não se preocupe, cheio de benfeitores. Não se preocupe. Preocupa com isso não, nós daremos de tudo. Só se vocês aceitam. Aí, então tudo bem. Eles retornaram o corpo físico, né? Então, passado algum tempo, a mulher anunciou-se grávida. Foi o pau dela.
E a mãe da Evelina, intuída a fazer caridade, sempre assistindo aquele casal, paupérrimo, viu lá que a mulher grávida e disse: meu Deus do céu, né? Coitadinha, nessa pobreza ainda engravidou. E falou para o marido, né? O que nós vamos fazer agora? Vai, traz para dentro de casa. Nisso o homem morreu, porque ele estava, o pai da criancinha, né? O paupérrimo lá, morreu porque ele já estava muito doente. Tá certo? Então a fazendeira levou a mulher para dentro da casa dela, com as crianças, ela deu à luz, aquele bebê, e foi entregue. Olha lá, que bonito, né? Sim, é. O herdeiro. Tá certo? O herdeiro, a fortuna física, né? Vai acabar nas mãos do verdadeiro dono anterior. Tá certo? Quem vai criar ele? O seu assassino. Vai dar as explicações para ele. As obras de André Luiz são lindas, né? É um dos belíssimos casos, tá? Para a gente ver aí a beleza da reencarnação. Maravilha, é verdade. Dificuldades de hoje são resgates de dívidas antigas, promovendo a evolução no curso das vidas sucessivas. Aí o André Luiz, então, nos dá uma relação boa. Enfermidade dolorosa é a reencarnação corrigindo. Qualquer enfermidade nossa, tá? É a reencarnação corrigindo, né? Corrige aquilo que foi errado. Você não corrige o que é certo, corrige o que está errado. Verdade. Então está doendo aqui, está doendo ali, estou enfermo com isso, aquele, é a reencarnação corrigindo, né? As ações do passado. Conflito íntimo é a reencarnação funcionando. Confusões mentais, as aflições, né? Está em conflito, é a reencarnação funcionando. Ixi, tem como fugir não. Família exigente é a reencarnação aproximando. É bacana, hein? O que não foi no passado? É isso? Um acabando com o outro, tá? Então, é interessante, eu conheço uma pessoa, essa pessoa, ela traz um reflexo de vida anterior, assim, mas tão forte com ela. Ela hoje mora com uma pessoa com muita deficiência Eu sei, mas não monetária. tem como. Você fala que vai baixar assim, mas não dá. Então essa pessoa hoje mora com um parceiro assim, de muita deficiência monetária. Então, mas o pensamento dela é de riqueza. Essa pessoa só pensa em riqueza. O assunto dela é de riqueza, tá? De ser milionário mesmo. Então todo o reflexo, desde a hora que amanhece até anoitecer, o assunto dela é realmente assunto de nobreza. E vive num lar muito, muito simples, com uma pessoa muito simples ao lado. Tá? É a reencarnação aproximando, é a reencarnação demonstrando para essa pessoa a sua verdadeira realidade hoje. Se ela ainda não despertou, certamente em próximas reencarnações virá ainda com mais necessidade ainda. E ela reclama muito, né, velho? E ela reclama muito. Isso aí é a reencarnação aproximando, é a reencarnação funcionando, né? Parente antipático é a reencarnação reconciliando. Jesus também disse: reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. Palavras de Jesus: vocês reconciliem com o vosso adversário do passado enquanto está reencarnado com ele no mesmo lar. Filho problemático é a reencarnação cobrando. Ai, meu Deus. Embaçou, hein? Hoje mesmo ouvi uma pessoa reclamando tanto, mas tanto dos filhos, e essa pessoa estava falando até em suicídio. Credo. Que não está se portando mais. Pena, hein? Tivemos, eu e a minha, conversar muito com essa pessoa, entendeu? Dar muito conselho, né? Não é caminho, não é a saída. Espírita, não? Certo? Não. Ela é simpatizante. Então a gente conversou muito com ela, né? Orientei muito a ela que não é o caminho, certo? Então esse é um filho problemático, tá? É a reencarnação cobrando. Olha que belíssimo
é o espiritismo da nossa vida. Com certeza. Né? É. Que lar, é raro hoje um lar, tá certo? Que Harmonizado, é equilibrado. problemático, É verdade. Raríssimo. É. Não existe, não. Casamento complicado é a reencarnação reajustando. Com certeza, né? Tá? Então também é outro meio que a André Luiz coloca pra gente, que hoje em dia tá tão difícil um relacionamento. Tá mesmo. Não é isso? Então, o casamento complicado é a reencarnação reajustando. E a gente ouve muitas pessoas que se separam, você, não deu certo. Incompatibilidade, né? Fala bonito. Não deu certo, né? Tentei, não deu certo. Em nossa vida, está tudo certo. Tá? Isso aí, nossa vida é feita de ciclo. Fechou um ciclo. Aquela união ali, iniciou um ciclo e foi, fechou o ciclo ali. Fechou um ciclo. Esse ciclo ainda não ficou completo ali, tá? Mas vamos preparar para outra reencarnação e iniciar um outro ciclo. Essa é a vida nossa. Né? Convivência difícil é a reencarnação ensinando. Vida apertada é a reencarnação agindo. É igual o caso da pessoa que eu disse aqui, que traz todos os reflexos, né? De uma pessoa que foi milionária em vidas passadas e hoje está no lar humilde, simples, mas não conforma. Essa pessoa não conforma. Tá? Então, vida apertada é a reencarnação agindo. A pessoa despertar a sua consciência. A renovação, renascimento, né? Renascimento do espírito. Porque renasceu da carne. Esse aí é o renascimento do espírito. Então não basta renascer da carne, nascer da água. É necessário renascer do espírito. E são essas oportunidades. Quantas reencarnações já tivemos em nossas vidas? Ixi, incontáveis, né? Como... 300? Acho que está algum número aí? Ah, não faço ideia, cara, sinceramente. Nem vamos falar em números, né? Ah. Mas e o nosso renascimento espiritual? Já tem 2000 anos que Jesus falou para Nicodemos. Não é isso? 2000 anos que Jesus falou para a humanidade. Através de Nicodemos. É necessário nascer da carne e do espírito. Para ser feliz. Para crescer. Para ver o reino de Deus. Parece que você está falando aí, a gente possivelmente não tenha nascido muito do espírito não, né? Que devido ao nosso patamar evolutivo, né? Nós já renascemos incontáveis vezes da carne. Da carne, Né? Mas renascimento do espírito é que nós temos que apertar o passo aí e renascendo do espírito. É esse o entendimento nosso. É para isso que nós estamos reencarnados, nascemos da carne. Nascemos da carne para renascer do espírito. Mas sabe por quê? Tá? É porque nós não queremos ser. Tá? Nós sempre andamos para caminho oposto àquilo que nós realmente somos. Isso é verdade. Nós caminhamos em caminho oposto àquilo que nós realmente somos. Mas nós trazemos conosco o DNA de Deus. Tá? Lá em Salmos também fala, né? Vós sois deuses. Sim. Tá certo? Fato. Ou seja, nós temos a partícula divina. Nós ainda não caímos em si da importância que nós temos para Deus, que está em nós. E nós achamos difícil, né? Esse nascimento do Espírito. Porque nós achamos muito difícil o combate ao nosso orgulho. Nós ainda achamos que nós estamos certinhos na nossa conduta de vida. Diz que tem uma pessoa que, um palestrante, desencarnou, aí no plano espiritual veio uma turma de espíritos, né?
Oh, fulano, você é por aqui, eu estou feliz demais da conta. Nossa, graças a Deus, porque eu não perdi as suas palestras, né? Eu ouvia as suas palestras e saía, e eu ia praticar, esforçar para praticar. Graças a Deus, graças às suas palestras, eu estou muito bem. E o palestrante admirado, né? Porque ele estava perdido no espiritual. Falou, mas não praticou. E aqueles que assistiam achavam interessante, gostavam e esforçavam para praticar. Então esse é o nosso grande compromisso, conosco mesmo. Tá? De estudar, verificar, mas esforçar para prosseguir. A vida alicerçada no bem é a reencarnação te melhorando. Fazer o bem no limite das forças. É a reencarnação te melhorando. Observe o esforço de renovação íntima para não perder tempo no aprendizado da evolução. Conserve a calma e haja com brandura. Esses são conceitos agora de André Luiz. Cultive a paciência e tenha compreensão. Quanto nós temos que trabalhar a nossa paciência? Hoje só se fala em impaciência, intolerância, né? Agitação, essa vida corrida. Nós temos que parar um pouco, fazer uma reflexão. Tá? E desenvolver mais a nossa paciência, calma, tolerância. É verdade. Alimente a esperança e espalhe a caridade. O que é alimentar a esperança? Ela está falando. Nós somos seres imortais. Nós vamos separar desse corpo que estamos ocupando aqui, no devido tempo, no devido momento. Retornaremos ao plano espiritual. Vamos passar em revista a nossa consciência, o que nós fizemos aqui, e vamos preparar um outro molde para nós, outro corpo para nós, de acordo com o que nós estivermos precisando. Então, alimente a esperança e espalhe a caridade. Sustente o perdão e ajude o próximo. O perdão é o melhor antídoto, o melhor remédio para a nossa evolução, para o nosso renascimento espiritual. Chama-se perdão. Se possível, nem guardar mágoa para não ter que apagar depois. Né? Nem se ofender, né? Fique na indulgência e exercite a bondade. Evitar olhar defeito do outro, vamos elogiar. Todo mundo tem, né, tem os defeitos, mas também tem muitas virtudes. A gente passar a destacar as virtudes das pessoas. Busque o estudo nobre e siga a lição do bem. Olha, não adianta a gente pegar essas lições bonitas, né? Pegar um livro bonito, Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, lindo. Mas não adianta ficar apenas na emoção. Tem que me esforçar. Não é isso? Se eu não esforçar, não adianta. Se ficar somente na emoção, fica pior. Igual o caso que eu falei aqui do palestrante, né, que encontrou com várias pessoas no plano espiritual que assistiam, mas se renovaram devido aos ensinamentos que viram, que ouviram. Trabalhe honestamente e persista na disciplina. Honestidade em todos os sentidos na vida. Pensamento, sentimento e nas ações. Adote a humildade e se fortaleça na fé. Semeie a tolerância e conduza na paz. Ampare-se no amor e entenda sempre. Desenvolver essa sementinha do amor que já está em nós. Você não tem dúvida quanto ao objetivo da reencarnação, mas é importante analisar o que tem feito da oportunidade de nascer de novo. André Luiz. Você não tem dúvida quanto ao objetivo da reencarnação, mas é importante analisar o que tem feito da oportunidade de nascer de novo. E quantas oportunidades nós temos? O Emmanuel nos fala em 365 oportunidades por ano. Cada dia é uma nova oportunidade, né? Olha aí, ó. A própria natureza apresenta preciosas lições. Nesse particular, sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e renovação.
Quantas oportunidades nós tivemos em outras existências? Haja computador para fazer os cálculos aí. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guarde do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Cada hora que surge pode ser portador de reajustamento. Ficar com prisão no passado é gerar tristeza. E quando a gente fica buscando o passado nosso, só vamos buscar as coisas negativas que aconteceram conosco. E isso vai gerar tristeza. E nós perdemos a oportunidade do momento para a nossa renovação mental, para o nosso renascimento espiritual. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Aumentar a amizade, aumentar o amor, parar com intrigas, parar com implicações, parar de falar do outro. Ou seja, são simples coisas do nosso dia a dia que nós temos que trabalhar a cada dia, começando dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos pedem. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas se a gente não persistir, quantas reencarnações nós vamos precisar? Entretanto, o melhor antídoto contra os toques da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Aqueles que não nos compreendem, aqueles que falam mal de nós, tá certo? Que pensam mal de nós porque não nos compreenderam. O que nós temos que fazer? Qual o melhor antídoto? Que André Luiz fala? Entretanto, o melhor antídoto contra os toques da aversão é a nossa boa vontade. Já começa pelo pensamento, pensar no bem daquelas pessoas, orar para aquelas pessoas. Deixe-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem, todos os dias. Não ouvido assertivo do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer da carne e nascer do Espírito. Encerrando aí a nossa fala, que chegou no final do nosso tempo. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Essa mensagem do Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, tá? Que a gente leva, nós vamos levar para a nossa reflexão. Tá? Já nascemos do corpo várias vezes, disso tenho certeza. Mas e o nosso renascimento espiritual? Como que está o nosso renascimento espiritual? Essa é a nossa reflexão para a noite de hoje. Como é que está, o meu renascimento espiritual? Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos agora sempre. Que assim seja. Obrigado a você.